Olá, ora, normalmente teria havido já por esta altura um vídeo novo do YouTube e ele está pensado, aliás estão dois ou três pensados na calha. Um deles chama-se estilo Operação Vespa 2003, sim, porque na parte onde eu tenho um pequeno quintal está-me, não são vespas asiáticas, mas está-me acho que as vespas se concentraram lá e é giro que eu as vi entrar. Portanto, tem uma parede ligada a uma casa, a uns anexos, e eu via já para aí o ano passado a entrar e corrias com um bocado de água, mas elas neste momento voltam estilo ao mesmo sítio. Isso é preciso tratar daquilo, não da forma como eu possivelmente trataria, que era espetar, encher o buraco com gasolina e depois deixar um rasto e chegar fogo àquilo, não é? Mas com um bocado de inseticida a ver se as afasto de lá. E uma das coisas importantes sempre quando temos o acampamento é a rede para a cabeça, até porque mesmo que às vezes em certas alturas do verão usemos o Lamp, se não for na luz vermelha, que os insetos basicamente não veem, o que é invisível para eles, em grande parte do espectro, eles, portanto, têm que ser preparados porque eles possivelmente, ao sair, atacarão e são perigosos, não é? Os ataques, portanto. Mas interessante também aí uma falha que é nos outros anos, sempre por altura da Páscoa, e a Páscoa é uma altura muito importante. Eu tocava sempre, às vezes com bastantes visualizações, tocava sempre estilo uma música por dia. Cheguei a fazer uma música por dia, uma música religiosa por dia na Semana Santa, ou assim, ou até depois a parte musical está a ficar um bocado atrasada, isso não é bom. E este ano, por exemplo, na Páscoa, devido à forma como a Páscoa sucedeu e passou tão rapidamente, e às formas como o trabalho se distribuiu e assim, não deu para fazer nada. Isso é mau, mas agora até numa altura muito importante, que é até ao Pentecostes, portanto são 50 dias depois da Páscoa, Pentágono, 5 lados, neste caso 50 dias, que é basicamente que culmina a nível litúrgico, ou coincide a nível litúrgico com a vinda do Espírito Santo sobre os Santíssimos Apóstolos Unidos no cenáculo. Isto para os católicos, penso, portanto, até lá, tocar umas versões como elas são e dizer como é que elas tocam sobre, portanto, relacionadas com a época litúrgica que vivemos. Também no próximo fim de semana está anunciado por quem está um bocadito mais informado que está a caminho da Terra uma injeção de massa coronal do Sol, resultante de uma explosão solar, e é uma injeção de massa coronal da classe X, daquelas perigosas que podem causar portanto, a falha da rede elétrica e, por consequência, a morte direta ou indireta, no geral indireta, de muitas pessoas nos tempos mais próximos, não é? Porque a luz falha e falha basicamente todo o sistema que apoia a vida humana. Depois estamos também no limiar e portanto há 10% dessa chamada injeção de massa coronal, portanto há 10% de hipótese dela atingir a Terra de uma forma que penso que será, pensam os especialistas e os cientistas, que será perigosa. A NASA já confirmou também, apesar de no geral haver muita gente que não faz caso de certas informações da NASA. Não é que não faça caso, mas liga a outros cientistas que vão estudando e que vão tirando as suas informações, portanto, mais a nível individual. Até porque talvez possam não estar tão metidos dentro de uma estrutura quase política ou hierarquicamente gerida. Mas de uma forma ou de outra será também importante, e era uma ideia de um vídeo que eu tinha,
pensado já em fazer, em dizer, por exemplo, e mostrar como é que se afina uma guitarra não havendo luz, a partir do diapasão, e assim mostrar a forma do diapasão não havendo luz elétrica funcionar, e tudo aquilo que são as nossas memórias, que são cada vez mais importantes, as nossas memórias, e que elas fiquem escritas, que elas fiquem em papel. Há agora uma tendência talvez e até de facilitismo de ignorar os livros, e estamos no limiar até com aquilo que apareceu a nível da inteligência artificial, com o ChatGPT e assim, estamos no limiar de termos uma mudança, como pessoas já disseram, de cerca de para aí 50 anos, ou uma evolução de para aí de 50 anos em 6 meses, que pode gerar uma guerra, porque segundo uma teoria, esta teoria diz basicamente o seguinte: as elites nunca irão, sendo a inteligência artificial, e porque já se fez, segundo os especialistas que na altura da hora, por exemplo, estou-me a lembrar da Carrie Madge, que na altura do Covid foi censurada, na altura do Covid, como se o Covid tivesse basicamente acabado, mas isso seria entrar noutro campo. Mas esta questão da inteligência artificial, mesmo a nível do ensino, em que o aluno vai e tira e a inteligência artificial lhe faz a composição ou o trabalho, e esta questão do avanço para o transhumanismo, para a ligação homem-máquina, e depois no fundo a inteligência artificial poder vir a quase ultrapassar o campo da Matrix, entrar quase no campo do Predator, em que luta contra o próprio homem. Quer dizer, as elites, as verdadeiras elites, nunca dirão uma coisa dessas, porque isso seria também o fim do seu poder. Logo teria que haver um fail-safe, e o fail-safe teria que passar, ou terá que passar sempre, apesar de poder haver algumas táticas mais específicas em relação a certos robôs e assim que se vêem, mas teria que passar por um controle e um chamado kill switch, que, tendo a inteligência artificial a capacidade de aprender de uma forma exponencial e reunir toda a informação, e estando feito um mapeamento do cérebro humano, seria quase como criar uma nova criatura. E aí penso que estamos num ponto em que Deus intervirá, e muitas vezes poderá intervir através de uma guerra, e para nós fugirmos à inteligência artificial teremos que regressar a um passado mais rudimentar, um passado que existirá estilo, se fosse comparar a nível eletrónico, antes do transistor, no fundo, que é um transistor, que é basicamente um computador controlado. No entanto, é também sabido que normalmente, quando há grandes mudanças, há guerras. No entanto, poderá haver, e neste caso é assim, se tenta travar a inteligência artificial, o nosso rival ainda não declarado, por exemplo, os Estados Unidos, China, os Estados Unidos, a Rússia, assim poderá, e ele avançar para isso, e é complicado, e é um pau de dois bicos. Depois, a nível da informação, queria também dizer o seguinte: muitas vezes aquilo que acontece e aquilo que nós vemos é o seguinte: as agências, ou agências de inteligência, ou pessoas que saibam e que queiram espalhar certas coisas, podem fazer aquilo que é o comparável a isto. E isto até foi dito por um tipo que se chama Gonçalo, e que se chama Gonçalo Lira, e através tanto das coisas que o Gonçalo Lira diz, como por exemplo das análises a nível filosófico. Por exemplo, o Canadian Prepper diz, o Canadian Prepper, que se chama Nate, é interessante como por exemplo, o Gonçalo Lira disse o seguinte: muitas vezes, quando vem uma informação e nós a queremos estragar, ou seja, se nós tivermos um balde de merda, pá, e ao lado um balde com vinho bom, é assim: se nós deitarmos um bocadinho uma colherzinha do vinho bom no balde de merda, de porcaria, a merda fica a ser a mesma merda. Agora, se nós deitarmos um bocadinho de merda no balde de vinho bom, estragamos
o bingo bom. E é aqui que nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes o que é que pode acontecer e o que é que acontece nestas comunidades, às vezes de sobrevivência e preppers, e assim, ok, como seguem e estão atentas a informações mais detalhadas e tem sempre alguém que está mais atento, ou eu, dentro de grupos ou a nível individual, aquilo que acontece muitas vezes é que são reveladas e até dizem coisas que são muito certas mesmo, ou que eu penso ser muito certas mesmo quanto a partes da ação do maligno e satânico no mundo, mas lá no meio é posto o tal pontinho de merda, e esse pontinho de caca basicamente poderá ser o quê? Poderá ser o gajo dizer um conjunto de cenas que são verdade, mas depois revelar-se como um gajo que acredita que a Terra é plana, não é? Quando nós sabemos que não é. E agora poderiam dizer, mas como é que tu não sabes que não é? Pessoal, pela navegação aérea, pela observação do horizonte, por tanta coisa. Mas, por exemplo, imaginem o que é, e eu vou quase como, por exemplo, testemunha a tribunal. Imaginem, eu vou testemunhar a tribunal. Conto todos os factos de aquilo que vi que foi um crime. E no fim digo, ou em algum ponto do meu testemunho digo, pá, e é claro que nós sabemos que, por exemplo, há anjos malignos que às vezes nós até podemos visualizar com certos feixes e assim que influenciam as pessoas, ou dizer, por exemplo, que eu já vi, por exemplo, um pássaro, por simplesmente a voar e atravessou uma parede de tijolo. Pá, e lá vai tudo aquilo que era verdade, lá fica descredibilizado. Ou seja, e muitas vezes as agências de informação ou os serviços secretos podem fazer uma coisa dessas. Por exemplo, meter uma testemunha que de uma forma ou de outra vai lá para se descredibilizar e descredibilizar por sua vez todo o processo. E isso pode acontecer muito. E depois o facto de nós também termos muita dificuldade em provar às outras pessoas que elas estão erradas. Como é que a outra pessoa acreditar que está errada, ou nós, a outra pessoa, podemos ser nós. E no geral acontece que muitas vezes as pessoas não querem ver provas, não querem ouvir sobre isso, não querem falar sobre essas informações. Mas a nível do canal, penso então ter o vídeo com música, porque sei que há pessoas daqui que gostam da parte da música religiosa, pessoas que são meus subscritores, e não só, e da outra parte da música, das outras músicas, etc. Penso ter, portanto, com isso junto a parte de como tratar de uma guitarra e afinar instrumentos, por exemplo, de corda quando não temos eletricidade, não é o que pode acontecer, e depois ter também então uma parte de uma pernoita, basicamente, ou de uma ou duas pernoitas com situações e em situações diferentes, portanto uma contenda e aquilo que é usado, e outra sem tenda, mas com as devidas proteções e devidos cuidados. E é isso que espero publicar nos próximos tempos, e uma desculpa por não ter publicado mais cedo na altura certa, mas espero que aqueles que me veem e que me seguem de longe por causa da parte musical não se sintam defraudados com aquilo que aí vem, se Deus quiser. Obrigado.